Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semana Expresso, numa semana muito marcada ainda pela discussão orçamental e, sobretudo, pela questão da Madeira. De repente, o problema das regiões autónomas nasceu e cresceu dentro da discussão orçamental, sobretudo por causa da Madeira e, sobretudo, porque nos aproximamos de eleições regionais. Vítor Gaspar anunciou esta semana, numa entrevista à SIC e noutras entrevistas que deu durante a semana, que fará uma auditoria completa às contas da região autónoma da Madeira antes das eleições, e é neste quadro que o discurso político na Madeira de alguma maneira fica mais acirrado em volta da questão das contas públicas e, sobretudo, qual é de facto a responsabilidade, o peso que as contas da Madeira têm no problema orçamental de toda a República. Para este programa convidámos Carlos Pereira, é deputado do PS na Madeira, na Assembleia Legislativa Regional, António Filipe, deputado do Partido Comunista Português em São Bento, José Manuel Rodrigues, também deputado do CDS-PP, e Guilherme Silva, deputado do PSD. Carlos Pereira, porquê estes 500 milhões? Eu gostei de ouvir a sofisticação da explicação do Dr. Guilherme Silva, mas eu tenho que discordar radicalmente daquilo que disse. Primeiro, porque um déficit é um déficit. Primeiro, porque um déficit é um déficit. E depois, porque isto surge na sequência de um reporte. Deixe-me só terminar. Sr. Deputado, eu não mudei, não interrompi, deixe-me só expor o meu raciocínio. A questão é assim. Como sabem, 3 em 3 meses a região é obrigada a apresentar um reporte de déficits excessivos e tem feito sempre. E isto ocorreu, estes déficits ocorreram, como sabem, no primeiro trimestre. Houve um déficit de 220 e tal milhões e no segundo trimestre, no primeiro semestre, mais um déficit de 277 milhões. E isto aconteceu porque os 277 milhões decorrentes da Via Madeira aconteceu porque a Via Madeira foi uma empresa criada há mais de um ano com o objetivo de criar umas vias rápidas e umas cotas 500 na região autónoma da Madeira, mais umas, a juntar a tantas outras. Tem que explicar o que são as cotas 500. Cotas 500 são umas estradas que ligam a zona mais alta do Funchal. E, portanto, no sentido de fazer isso, foi criada uma PPP, um bocadinho exótica comparativamente àquilo que se passa a nível nacional. Não é bem as PPPs nacionais, é mais intermediação de receita só para fazer a manutenção, porque quem faz a obra, não são estritas, quem faz a obra é mesmo o Governo Regional. A questão de fundo é esta, que quando o Governo Regional percebeu que não tinha nenhuma credibilidade na banca e não lhe emprestavam nenhum dinheiro, teve a determinada altura que resolver o assunto, porque os empresários já tinham gasto 300 milhões de euros. E, portanto, era preciso encontrar uma solução para, no fundo, desatar este nó. Mas é uma solução acertada. A solução foi colocar este processo dentro do Orçamento Regional. No momento em que coloca dentro do Orçamento Regional, entra para o déficit. A segunda parte vai direto ao déficit. A segunda parte entra para o Orçamento. Portanto, senhor deputado, o que estamos a falar não é uma operação, não é simplesmente uma operação contabilística, isto é um déficit. Um déficit é um déficit, não tem outra explicação. São duas operações distintas. E, portanto, eu acho graça que perante uma gravidade desta natureza, o déficit da Madeira já vai nos 35%. Porque o orçamento da região são 1.300 milhões de euros. E nós temos temos a 6 meses. E nós nos primeiros 6 meses temos um déficit de 500 milhões de euros. Eu não sei onde é que isto vai parar. Ó, senhor deputado, eu não sei onde é que isto vai parar. Estamos a falar de 500 milhões de euros. Aquele que menos pode falar sobre essa matéria, uma desgraça que se fez no Congresso Socialista a nível nacional. Eu sei o que estou a falar. Eu conheço bem quais são as contas da região. E o senhor deputado também... Carlos Pereira, antes de passar a palavra aos outros convidados, 35% do déficit. Antes de passar a palavra aos outros convidados, queria só... Que diferença é que tem, do ponto de vista contabilístico, não encontro grande? O exemplo que o Guilherme Silva deu em relação à primeira empresa da área da saúde. É diferente. Ou em relação, por exemplo, à revisão que foi feita do déficit do ano passado, que o Eurostat obrigou, nomeadamente por causa das contas das empresas de transportes. Bom, em que o déficit foi revisto em alta, retroativamente, a grande questão da Madeira... Por questões contabilísticas. Claro, a grande questão da Madeira é que, ainda bem, que se despoltou os 500 milhões de euros para que o país, de repente, tivesse atenção ao que se passa na Madeira. Porque o problema da Madeira não são os 500... estamos aqui a fazer. Porque o problema da Madeira, ainda bem, e eu aproveito para dar parabéns à SIC, porque eu tive que vir da Madeira para cá para fazer um debate sobre a dívida, porque a Madeira é um serviço público e ninguém, ainda hoje, fez um debate sobre a dívida na Madeira, o que é absolutamente estranho. Não é porque a Madeira aproveita para dar parabéns à SIC, porque fez aquilo que ainda ninguém fez. E, portanto, dizia eu que o grande drama da Madeira não é, infelizmente, apenas esta questão dos 500 milhões de euros. Nós estamos numa situação na Madeira dramática, porque estamos a falar de responsabilidades financeiras que ninguém sabe se são 7 milhões, se são 8 milhões, se são mais do que 8 mil milhões de euros. Então é que o senhor faz o seu trabalho mal. 7 mil milhões de euros ou 8 mil milhões de euros é muito dinheiro. E o trabalho não está bem feito porque o Governo Regional pura e simplesmente esconde
esconde a dívida e todas as responsabilidades. Isso é gravíssimo. Se nós fizermos contas sobre estas responsabilidades financeiras, são 500 milhões de euros por ano desde 2000. Não são apenas 500 milhões este ano. Não há região do país mais auditada pelo Tribunal de Contas que a Madeira. Acima das suas possibilidades, 500 milhões de euros a mais 500 milhões. Não há região do país. Desculpe, eu devo dizer, eu estou atónito com o seu descaramento. Eu esperava muito de Vossa Excelência, mas não esperava este descaramento. Sobretudo, Vossa Excelência, deixe-me acabar que eu ouvi com atenção. Sobretudo, que Vossa Excelência baralha tudo, confunde tudo. Vossa Excelência primeiro diz que o problema tem origem no primeira entrada do FMI, mas depois esquece de dizer que Guterres pagou a dívida da Madeira e pôs tudo a zeros. E pôs tudo a zeros no ano 2000, 1998. Foi 30%. Faltou 30%. Portanto, ficou quase a zero. Foi em 2000. Sabe a dívida indireta no ano 2000? Sabe quanto é que era? 100 milhões. Sabe quanto é que é hoje? 1.600 milhões de euros. Dívida indireta são avales todos entregues a empresas públicas que estão todas falidas. Na Madeira não há uma empresa pública, excetuando a Cimentos Madeira e a Empresa de Eletricidade da Madeira, que não esteja falida. Está falida tecnicamente. Esta é a primeira questão. Segunda questão. Vossa Excelência tem o descaramento de dizer que foi o governo de Sócrates, ou foi o PS, que fez a Madeira perder 500 milhões de euros da União Europeia. Isso é de um descaramento sem limites. Sabe porquê? E vou-lhe dizer porquê. Em 2002, o seu governo regional encomendou um estudo ao professor Augusto Mateus que disse, atenção, que os senhores têm um problema. Têm um PIB regional que está empolado pela via das importações da Zona Franca da Madeira, e é preciso ter cautelas nessa matéria. Não estou a confundir. Cautelas porque depois perdem acesso a fundos. E que é preciso ter cautelas nessa matéria. O que é que o seu governo fez? Meteu o estudo na gaveta. Aliás, eu às vezes tenho a sensação que o Governo Regional do PSD, e o PSD em particular, às segundas, quartas e sextas, diz que o PIB da Madeira é elevado perante a população que desenvolveu a Madeira. Às terças, quintas e sábados, diz que afinal é baixo, precisa de mais dinheiro da República e da União Europeia. Isto é um descalabro de benefícios estratégicos, não tem nenhuma lógica. E se hoje estamos com problemas graves, nós conhecemos bem quais são os discursos que andam a fazer nos corredores, quer da União Europeia, quer da própria Troika. Eu sei que andaram nas reuniões com os senhores da Troika a dizer que afinal o PIB estava empolado, era melhor ter em consideração e nós precisamos de dinheiro. Mas quando vão lá para o exterior para falar publicamente perante as eleições e perante o eleitorado, dizem que o PIB é o segundo maior PIB do país e, portanto, nós somos uma região rica à custa de um desenvolvimento e de uma estratégia do Governo Regional do PSD. Ou seja, isto é um absurdo sem limites. Isto é um absurdo sem limites. Mas eu quero ainda falar de leis nacionais. Dados do Orçamento de Estado, que eu julgo que Vossa Excelência concorda e aceitará que são credíveis. Em 3 anos de vigência da Lei das Finanças Regionais, 2007 e 2009, as transferências foram inferiores a 2004 e 2006 em apenas 5,2 milhões de euros. Estou a falar das transferências do Orçamento de Estado. Estes são dados do Orçamento de Estado. Se tivermos em conta as transferências do Orçamento da Segurança Social, inverte-se a situação. A Madeira recebeu mais 2,8 milhões de euros. E se ainda tivermos em consideração as autarquias e as juntas, a Madeira recebeu mais 14,7 milhões de euros. Os contribuintes da Madeira fazem os descontos, mas faltava fazer os descontos e não receberem a das transferências do Orçamento de Estado para a Madeira. Estes são os dados. Agora vamos à questão que Vossa Excelência colocou, que é a questão do Fundo de Coesão, que é a questão crítica da Lei das Finanças Regionais. A questão do Fundo de Coesão só nos foi prejudicial porque os senhores nunca quiseram avaliar a questão do PIB. Ou seja, nós estamos há anos a dizer que é preciso ter um indicador que sustente que a Madeira tem uma zona franca e é preciso ter um produto nacional bruto regionalizado, que é um indicador adequado para fazer aquela análise. Aliás, Vossa Excelência deve saber que a Irlanda, por exemplo, que tem uma componente significativa de empresas estrangeiras, dá muita importância ao Produto Nacional Bruto mais do que ao PIB, ao Produto Interno Bruto. E, portanto, isto é uma indicação clara. Você sabe que esses critérios do PIB são da União Europeia, não são nossos. Senhor Deputado, o que não é normal. O que não é normal é uma região que tem a situação que tem o segundo PIB do país, mas tem também o maior índice de pobreza do país, a segunda maior taxa de desemprego, o pior índice de conforto, a penúltimo rendimento das famílias. Esta é a situação do país, esta é a situação da região, perante isto, o que era normal era que o Governo Regional fizesse uma coisa óbvia, que era, perante a União Europeia e perante o país, discutisse aquilo que é a sua verdade. Deixa-me só terminar. O que não se entende. Agora vamos aqui ao António Filho. Uma coisa sobre essas desenvolvimento. O que não se entende é que esta argumentação do... Eu gostava de perguntar o seguinte, independentemente desta situação de emergência, que é para o país e é para a Madeira e eventualmente também para os Açores, o que eu gostava de perguntar era o seguinte, é se o modelo de desenvolvimento económico da Madeira tem ou não de ser alterado.
Ou seja, aqui há uns anos o professor Miguel Beleza e o professor Silva Lopes fizeram um estudo sobre a Madeira e disseram que a Madeira tinha a parte da administração na Madeira pesada, bastante pesada, e que, portanto, era necessário encontrar outras vias de sustentação da economia. E a questão é saber se é possível, se isso é execuível, enfim, em duas ilhas que, apesar de tudo, não têm muitas alternativas. Eu gostava muito de responder a essa pergunta, mas queria só fazer um parênteses sobre aquilo que eu vi até agora na discussão da lei das finanças regionais. Eu gostaria que este debate não servisse para dizer que o pedido de ajuda extremo e desesperado que o Dr. Alberto João Jardim fez perante o seu desgoverno dos últimos anos tenha hoje justificação naquilo que foi a lei das finanças regionais. Porque não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Porque antes de 2007 a situação da Madeira já era catastrófica do ponto de vista do que é a dívida, do que é digamos assim, o despesismo na sua administração pública. E isso é claro pelos dados e pelos números. Aliás, se nós olharmos em 2008, os dados de 2008, que é um ano a seguir à lei das regionais, se olharmos em 2008, a dívida da região autónoma da Madeira já era de 900 milhões de euros, a indireta de 1.100 milhões de euros, e o setor público empresarial era 4 mil milhões de euros passivo. Ou seja, em 2008, antes da própria crise, portanto, a situação do resgate, do pedido de ajuda, da região é dramático, é muito grave e vai colocar os madeirenses numa situação muito difícil. Eu quero dizer aqui que a situação dos Açores é totalmente distinta. Os Açores pediam um protocolo de aplicação das medidas da Troika no sentido de adaptar aquilo que é a sua autonomia e a sua realidade e adequar as medidas da Troika à realidade açoriana. São coisas completamente distintas e não vale a pena, confundir. Sobre aquilo que foi a pergunta que colocou, é evidente que o modelo de desenvolvimento da região autónoma da Madeira está totalmente ultrapassado, mas está ultrapassado há 10 anos, não está ultrapassado hoje, está ultrapassado há 10 anos. E, aliás, não deixa de ser curioso que o Governo Regional há 10 anos publicou o Plano de Desenvolvimento Económico e Social, em que, nos termos principais, dizia que vai proceder, ou iria proceder, a uma diversificação da economia e uma mudança total daquilo que era o investimento público que tinha vindo a fazer até agora. Ora, quando se olha para os 10 anos de investimento público da região autónoma da Madeira, olha-se para o orçamento e para a execução orçamental, 45% do investimento público continua a ser em infraestruturas públicas, que são absolutamente dispensáveis nesta altura. São exageradas, estão em excesso e não são necessárias, nem são prioritárias. Isto para começar. Pela vossa tese não se tinha feito nada. Temos 5 minutos para acabar o programa. Isto quer dizer, pela vossa tese não se tinha feito nada. Isto quer dizer que nessa altura, se tivéssemos reorientado este investimento público para a diversificação da economia e consolidação, Sr. Deputado, ouça, porque pode ser útil para o próximo Governo, para a diversificação da economia e para a consolidação do setor do turismo e também a consolidação daquilo que é o papel da Zona Franca da Madeira, porque há aqui um equívoco que Vossas Excelências gostam de lançar para a mesa, que é de que o PS está contra a Zona Franca. Não, o PS está contra uma Zona Franca baseada no planeamento fiscal, em caixas de correio que apenas trazem para a Madeira o implemento do PIB que nos faz perder 500 milhões de euros. Nós queremos uma Zona Franca com benefícios fiscais, mas com uma boa utilização desses benefícios fiscais sem predomínio do planeamento fiscal, que é uma coisa que os senhores nunca conseguiram fazer. Nunca conseguiram alterar um modelo de exploração da Zona Franca. Quem estava a negociar era o seu governo. Não conseguiram fazer isso. Não é uma questão de negociação. Estamos a falar de um modelo de exploração, são coisas distintas. Uma coisa é a negociação dos benefícios fiscais, outra coisa é a exploração da Zona Franca. Devia ter transmitido os Sócrates, não saia lá das negociações. O deputado interrompe sistematicamente e não é possível expor nada com o Sr. Deputado depois interromper. E, portanto, dizia eu que se a Zona Franca, que vale 22% do PIB, tivesse aqui um cunho de ligação efetiva à economia real, ou seja, de criação de postos de trabalho efetivamente, de criação de postos de trabalho efetivamente e de criação de riqueza, provavelmente estávamos numa situação diferente. Se o turismo tivesse um investimento público completamente diferente e mais orientado, a coisa também seria diferente. E, portanto, este modelo é um modelo mais adequado à região do que aquele que tem vindo a ser feito nos últimos tempos.